Eu ainda me lembro do dia em que minha nora anunciou que estava grávida. Era uma tarde de verão, e o sol quente atravessava as cortinas da sala, onde ela me contou a notícia. Achei que seria um momento de alegria para toda a família, uma chance de unirmos ainda mais os laços. Mas algo estranho aconteceu naquele instante. O olhar dela não era de felicidade, era frio, distante, quase como se eu tivesse destruído algo em sua vida ao existir. Eu tentei disfarçar minha preocupação, sorrindo e fazendo perguntas, mas aquele ranço invisível que ela demonstrava não me deixou enganar. Naquela época, eu ainda não sabia que aquela gestação seria o começo do inferno para mim. E relação que deveria se fortalecer entre sogra e nora começou a ruir como uma tempestade silenciosa, deixando um vazio gelado no lugar do que deveria ser amor e apoio. O que parecia apenas um afastamento gradual se tornou uma muralha invisível, e a cada visita dela à minha casa, sentia como se estivesse pisando em terreno minado. Pequenos detalhes. Uma palavra ríspida, um olhar de desprezo, um comentário maldoso disfarçado de brincadeira, menos começaram a se acumular, criando um clima de tensão que eu não conseguia entender completamente. Minha tentativa de manter a paz e o equilíbrio em nossa relação só parecia aumentar sua aversão. Eu não podia imaginar o que se escondia por trás daquela máscara de frieza, nem que a gravidez, que deveria ser um motivo de celebração, se tornaria a faísca para algo muito mais sombrio. Durante os meses seguintes, eu me via observando-a com mais atenção, tentando decifrar os motivos daquela antipatia. Será que eu fiz algo errado? Será que ela tinha medo de perder o marido para a família dele? Ou haveria algo mais profundo, algo que eu jamais poderia imaginar? A cada consulta no consultório médico, a cada visita surpresa à nossa casa, o desconforto aumentava e minha sensação de perigo crescia. Até que, numa noite chuvosa, tudo mudou de forma abrupta e aterradora. Menos eu descobri que minha nora tinha planejado algo contra mim, algo que ameaçava minha própria vida. Aquela noite não saiu da minha memória. A escuridão parecia mais densa e a tensão no ar era palpável. Eu jamais poderia imaginar que, em meio ao medo e à expectativa pela chegada do bebê, alguém pudesse nutrir uma raiva tão intensa a ponto de tentar matar a própria sogra. Mas a vida é cruel, e quando ela revelou suas intenções, tudo desabou. Agora, eu precisava encontrar forças para lutar por minha vida e pela verdade. Mesmo que isso significasse enfrentar os segredos mais obscuros da minha família nos dias que seguiram aquela noite estranha e chuvosa, meu coração parecia carregar um peso constante no peito. Tudo começou com pequenos episódios que, à primeira vista, poderiam ser confundidos com acidentes. Um copo com chá escorregando da bandeja e caindo só no meu colo. Uma escada mal apoiada que quase desabou quando eu subia para guardar roupas. Um frasco de medicamento trocado no armário da cozinha. Coisas pequenas, mas em sequência tão rápida e precisa que não demorou para eu perceber que não eram coincidências. Contei ao meu marido, que imediatamente me acusou de estar paranoica, de não aceitar a presença da esposa do nosso filho. Ele dizia que eu estava com ciúmes, que o ciúme das sogras era algo que ele já havia lido em algum artigo de revista. Aquilo me feriu profundamente. Eu nunca tive ciúmes do meu filho, pelo contrário, eu o incentivei a formar sua vida, a construir uma família, a viver com liberdade, mas ver minha palavra desacreditada por todos me silenciou. E foi no silêncio que comecei a observar tudo ao meu redor, com mais clareza, menos, inclusive o olhar da minha nora. Era como se ela me estudasse. Toda vez que eu passava pela sala, ou ia até a cozinha, seus olhos me seguiam, frios e atentos. Não, era mais só desprezo, era cálculo. Ela estava grávida de 7 meses quando percebi que algo nela mudava. Mas não da forma como uma gestante costuma mudar. Era mais sombrio, ela passou a se isolar até mesmo do meu filho. Ele, por sua vez, parecia confuso, sempre tentando justificar os sumiços e as respostas curtas da esposa, com desculpas esfarrapadas. E eu, sem apoio de ninguém, começava a juntar peças soltas num quebra-cabeça que me levava para um lugar tenebroso. Até que, numa tarde de sábado, fui surpreendida
por uma mensagem anônima em meu celular. Era uma foto minha dormindo na rede da varanda, claramente tirada por alguém de dentro da casa. A legenda me gelou. Você não acordaria se eu quisesse. Por um segundo achei que era algum trote, talvez uma brincadeira de mau gosto. Mas quando mostrei a mensagem ao meu filho, ele disse que eu estava surtando, que talvez eu mesma tivesse mandado a mensagem por engano. Me senti ainda mais sozinha. Decidi instalar câmeras escondidas pela casa, com a ajuda de uma amiga de infância, que trabalhava com segurança patrimonial. Colocamos pequenos dispositivos em pontos estratégicos: a cozinha, a varanda, a entrada dos fundos e a sala. Era o único jeito de provar que eu não estava ficando louca. Durante uma semana inteira, assisti aos vídeos, anotando horários, padrões, gestos, até que, numa manhã, vi o que me faltava: minha nora colocando algo em minha xícara de café. Ela olhou para os lados, retirou um pequeno frasco da bolsa e despejou um líquido transparente antes de me chamar para tomar café com ela. Naquele instante, meu mundo parou. Ela estava tentando me envenenar. A certeza caiu sobre mim como um tijolo. Fui direto ao laboratório particular da cidade, levei a xícara, o café que sobrou e um guardanapo com resíduos. Esperei 2 dias pelo resultado. E, quando recebi o laudo, minhas mãos tremiam. O exame identificava traços de benzodiazepínicos em concentração elevada, um sedativo perigoso, capaz de apagar uma pessoa por horas, até mesmo levá-la ao coma, dependendo da dosagem. Voltei para casa com o laudo na bolsa, o estômago revirando e o coração acelerado. Ainda não sabia o que fazer: denunciar, confrontá-la, contar para meu filho, que ainda defendia aquela mulher como se fosse santa. Eu precisava ser estratégica, cuidadosa, mas o medo já tomava conta de mim. E então, naquela mesma noite, algo ainda mais assustador aconteceu. Acordei no meio da madrugada, com a sensação de alguém me observando. Quando virei o rosto para a porta do quarto, ela estava ali, parada, com a mão sobre a barriga grávida, e um sorriso que mais parecia o de um predador prestes a atacar. Não ignore os sinais de perigo dentro da família. Assista agora e conheça essa história real, de luta e sobrevivência. Fiquei paralisada na cama. O coração batia com tanta força que parecia ecoar dentro do meu crânio. O quarto estava mergulhado na penumbra, com apenas a luz do poste da rua atravessando parcialmente a cortina. E ela, minha nora, a mulher que carregava no ventre o neto que eu sonhava tanto em embalar um dia, estava parada à porta, com aquele sorriso obscuro. Não disse uma palavra, apenas ficou ali por alguns segundos eternos. Depois virou as costas e saiu como se nada tivesse acontecido. Esperei o amanhecer agarrada ao laudo, dentro da minha bolsa, e a minha fé, que naquela noite precisei buscar, nas profundezas do meu desespero. Quando o sol finalmente nasceu, eu já havia tomado minha decisão. Eu precisava proteger minha vida e desmascarar aquela mulher. Liguei para minha amiga Lúcia, a mesma que me ajudou com as câmeras. Ela veio imediatamente. Mostrei a gravação do café, o laudo, e contei o que havia acontecido na madrugada. Lúcia arregalou os olhos e disse algo que eu já sabia, mas evitava admitir. Ela não vai parar, Regina. Ela quer te apagar. Meu nome é Regina Almeida, tenho 63 anos, sou aposentada do Banco do Brasil e mãe de 2 filhos, sendo o mais novo Lucas, o pai do bebê que aquela mulher carrega. Sempre fui uma mãe presente, mas nunca invasiva. Quando o Lucas me apresentou a Juliana, há 2 anos, eu a recebi com um coração aberto. Ela era mais jovem, inteligente e parecia determinada, mas com o tempo percebi que tudo nela era fachada. Sua educação era ensaiada, seus elogios vinham com veneno diluído. E agora ela estava grávida do meu neto e tentando me matar. Naquela manhã, Lúcia me orientou a tomar medidas legais. Fomos à delegacia, registramos um boletim de ocorrência com base no vídeo e no laudo toxicológico. O delegado ouviu com atenção, mas foi evasivo. Disse que seria necessário mais provas, mais consistência, sem flagrant.
é difícil conseguir algo concreto. E o vídeo, se não for periciado e autenticado por um técnico, pode ser contestado por um bom advogado. Saí de lá ainda mais frustrada. Juliana podia continuar vivendo de forma impune, disfarçando sua crueldade com a barriga à mostra. Tive medo de voltar para casa, mas não tinha escolha. Lucas não podia saber de nada, ainda menos, ele estava completamente cego de paixão e já começava a se afastar de mim por influência dela. Eu precisava de tempo e, acima de tudo, precisava entender por que ela me odiava tanto. O que o feito para despertar uma fúria tão silenciosa. Foi então que decidi cavar fundo, começar minha própria investigação. Fui até a antiga cidade de Juliana, em Sorocaba, onde ela morou até os 22 anos antes de vir para São Paulo. Usei um pretexto qualquer com Lucas e fui até lá. Chegando na cidade, bati de porta em porta, perguntei em comércios, fui até o cartório em busca de registros. Fiquei 3 dias hospedada numa pensão simples, reunindo informações, puxando o passado dela fio por fio. Descobri que Juliana tinha um histórico complicado com a própria mãe, que faleceu num incêndio misterioso quando ela tinha 17 anos. Consegui o contato de uma vizinha que havia testemunhado a tragédia. Dona Irene, uma senhora idosa, me recebeu em sua casa e foi direta. Aquilo nunca foi acidente. A mãe dela vivia com medo. Tinha pavor da filha. Falava que Juliana tinha um lado escuro, que era manipuladora. E olha, até hoje, muita gente aqui acha que foi ela. Saí de lá com um nó na garganta. Voltei para casa decidida a não mais hesitar. Minha nora era perigosa. Mas como proteger a mim mesma e, ao mesmo tempo, alertar meu filho sem perder-lo para sempre? Foi aí que tracei um plano. No dia seguinte, convidei Juliana para um chá da tarde, sozinhas. Disse que queria me desculpar, que talvez eu tivesse sido rude nos últimos tempos e que estava tentando melhorar nossa relação. Ela aceitou de imediato, chegou de vestido florido toda maquiada, a barriga já enorme, e fingindo doçura, servi o chá com as mãos trêmulas. Ela me olhou nos olhos, sentou-se à mesa, sorriu como quem saboreia a vitória antes da guerra. É bom ver que a senhora está disposta a mudar. Às vezes eu achava que a senhora queria me tirar o Lucas. Engoli seco. Jamais, Juliana. Só quero a felicidade de vocês. Ela sentiu, tomou um gole do chá, e então me encarou com um olhar que jamais esquecerei. Mas sabe, dona Regina, algumas mães de marido esquecem o lugar delas. E quando isso acontece, bem, a natureza resolve. Naquele instante, soube que o jogo estava lançado. Ela não estava apenas insinuando algo, estava me ameaçando. Com um copo de chá nas mãos e um sorriso sereno no rosto. Ela estava me dizendo que me destruiria menos e que ninguém acreditaria em mim. Mas o que ela não sabia é que naquela mesma tarde, a mesa onde tomávamos chá estava sendo gravada por uma câmera escondida no arranjo de flores. E que, ao final daquele encontro, eu teria as imagens, o áudio e, finalmente, o que me faltava: o registro definitivo de sua ameaça. Eu só precisava de mais uma peça para concluir o quebra-cabeça. E ela, talvez por vaidade, talvez por excesso de confiança, estava prestes a me entregar tudo, depois que Juliana foi embora naquela tarde. Fui direto até o escritório de Lúcia, com um cartão de memória em mãos. Ela conectou a câmera ao computador e começamos a assistir em silêncio absoluto cada segundo da nossa conversa durante o chá. A imagem estava estável, o som nítido. A cada frase que minha nora dizia, a tensão em meu peito aumentava. Quando ela soltou aquela última sentença, a natureza resolve, olhando diretamente para mim. O silêncio no escritório foi cortado apenas pelo clique do botão pause. É o bastante? Perguntei, com as mãos suando. Mais do que isso, só se ela colocasse por escrito o plano de te matar. Isso aqui é ameaça real, gravada, em contexto claro, e você está em risco. Regina, você precisa sair de casa agora. Lúcia tinha razão, mas para onde eu iria? Aquela casa era minha há 30 anos. Cada parede tinha lembranças do meu marido, falecido há uma década, e dos meus filhos pequenos.
Era o meu lar. Mas eu também sabia que não adiantava ter paredes, lembranças ou memórias se eu estivesse morta dentro delas. Aceitei a ajuda da Lúcia, que me levou para um flat discreto na Bela Vista, reservado por uma amiga dela que trabalhava em uma empresa de hospedagem corporativa, enquanto eu organizava minha mudança às pressas, disfarçando para Lucas com desculpas de reformas e problemas no encanamento. Juliana se mostrava ainda mais solta, confiante. Passava os dias inteiros no celular, rindo alto, fazendo compras online, indo a consultas médicas, sem sequer avisar o marido. O comportamento dela, aos poucos, começou a afetar o próprio Lucas. Ele chegou a comentar comigo, em uma das raras vezes em que ainda me ligava, que ela parecia distante, instável, mudada, e mesmo assim, ele seguia, alheio ao perigo, como um homem se afogando sem perceber que a água já cobriu a cabeça. No flat, comecei a montar um dossiê. Organizei todas as imagens, as gravações, o laudo toxicológico, os prints da mensagem anônima. Também documentei meu histórico médico, registrando minhas internações recentes por quedas inexplicáveis de pressão e desmaios. Lúcia me ajudou a redigir um relatório cronológico dos eventos e, com tudo isso em mãos, fui até uma advogada criminalista indicada por ela, doutora Marília Ferrer. Marília, uma mulher firme e detalhista, leu o material em silêncio por quase uma hora. Ao final, tirou os óculos e me encarou com expressão grave. Dona Regina, o que temos aqui é suficiente para um pedido de medida protetiva e abertura de inquérito por tentativa de homicídio. A senhora tem sorte de estar viva. As palavras dela me atingiram como um soco. Sorte. Era isso que me mantinha respirando. Sorte e vigilância. Mas meu coração de mãe ainda doía. Eu não queria destruir o casamento do meu filho, nem o nascimento do meu neto. Queria apenas sair viva daquela história. Quando pedi a ela que retardasse o pedido de medida protetiva por alguns dias, Marília foi contra. Cada hora que a senhora espera é uma oportunidade que essa mulher tem para concluir o que começou. Saí de lá, convencida de que não podia mais adiar. Ao voltar para o flat, recebi a ligação que mudaria tudo. Era o hospital. Juliana havia sido internada às pressas com fortes dores abdominais e pressão elevada. Lucas, desesperado, me implorava para ir até lá. Por instinto, vesti a primeira roupa que encontrei, mas antes de sair, Lúcia me segurou pelo braço. Você tem certeza de que é seguro ir até ela? Não, mas era meu filho que me pedia. Era meu neto, prestes a nascer. Fui. Cheguei ao Hospital Santa Catarina e encontrei Lucas com os olhos marejados no corredor. Me abraçou forte, dizendo que achava que ia perder os dois. Ao entrar no quarto, vi Juliana datada, pálida, mas com os olhos ainda frios, e aquele mesmo sorriso leve de antes. Um médico explicou que ela teve um pico de estresse severo e que o bebê estava bem, mas ela precisava repousar absoluto. Quando ele saiu, ela me olhou fixamente e disse, com a voz rouca: engraçado a senhora aparecer justo hoje. Quase como se estivesse esperando que algo acontecesse. Meu sangue gelou. Ela estava me provocando mesmo em um leito hospitalar. Respirei fundo, me aproximei da cama e sussurrei: estou aqui, porque meu neto merece nascer com uma avó viva. Mas você não vai me pegar desprevenida outra vez. Juliana tentou rir, mas tossiu de leve. Eu a encarei por alguns segundos, com toda a força que ainda me restava. Era guerra declarada. E o hospital seria apenas mais um campo de batalha. Você conhece alguém passando por uma situação parecida? Compartilhe este vídeo e ajude a salvar vidas. Naquela mesma noite, Lucas decidiu ir até minha casa para buscar algumas roupas minhas e alguns documentos que, segundo ele, estavam jogados no meu quarto. Quando chegou lá, estranhou que a porta dos fundos estivesse trancada por dentro. Para mim, confuso, pedi que ele não entrasse. Insisti. Mas ele, teimoso, arrombou a porta. Encontrou o interior da casa revirado, menos como se alguém tivesse procurado algo específico. Mas nada havia sido roubado. Nenhum eletrônico, nenhum móvel fora do lugar. Foi então que ele encontrou, no fundo da despensa, um frasco pequeno, com rótulo rasgado, escondido atrás de pacotes de arroz. Levou até mim, ainda sem entender.
Quando mostrei para Marília, ela confirmou. Era um frasco de benzodiazepínicos, o mesmo tipo de sedativo encontrado na análise do meu café. O que aconteceu em seguida foi uma avalanche. A delegacia abriu o inquérito. A perícia foi acionada e Juliana, ainda internada, foi surpreendida por uma ordem judicial de afastamento. Foi aí que o véu caiu. A notificação judicial foi entregue ao hospital no início da manhã, com escolta discreta da Polícia Civil. Quando a enfermeira-chefe entrou no quarto de Juliana, acompanhada de 2 agentes, o quarto se encheu de tensão. Lucas estava ao lado dela, dormindo numa cadeira, exausto. Acordou assustado com a movimentação. Eu, por recomendação da doutora Marília, estava em um café ali perto, aguardando a atualização. Às 9h02, recebi a ligação de Lúcia, com a voz tensa: Regina, deu certo. Ela foi intimada e está sob investigação. Mas você precisa ver a reação do Lucas. Voltei imediatamente ao hospital. Do lado do fora, o rosto do meu filho estava desfigurado de dor e confusão. Ele me olhou como se visse pela primeira vez, me abraçou forte, mas sem dizer nada. Depois, sem me soltar, murmurou: por que você não me contou antes? E como eu poderia? Como dizer a um filho que a mulher que ele ama, mãe do filho que ele ainda nem segurou nos braços, tentou matar a própria sogra? Que existe maldade fria no ventre de alguém que gesta uma nova vida? Não havia palavras certas, porque você não estava pronto para acreditar, sussurrei. Mas agora, a verdade está vindo à tona. Na manhã seguinte, a imprensa começou a circular o caso. Alguém vazou as primeiras informações do inquérito. Não demorou para as redes sociais se encherem de manchetes sensacionalistas. Grávida é investigada por tentativa de homicídio da sogra. Gestante pode ter envenenado parente com calmante potente. Alguns canais de TV tentaram entrevistar vizinhos, funcionários do hospital. O escândalo, inevitavelmente, vazou para o condomínio onde morávamos. Fui aconselhada a não sair de casa menos, ou do flat, no caso, por uns dias. Enquanto isso, Juliana permanecia internada, e foi lá que ela tentou seu último movimento. Pediu para falar com Lucas, a sós. Contra todas as recomendações da equipe jurídica, ele aceitou. Entrou no quarto com os olhos pesados e saiu, 30 minutos depois, com um rosto completamente pálido. Me ligou sem conseguir formar frases completas. Só repetia: mãe, você tinha razão. Ela confessou. Não do jeito que a polícia precisava, mas ela disse que queria você longe, que você sempre atrapalhou a vida dela, que você era uma ameaça. Por mais que eu já soubesse de tudo isso, ouvir da boca do meu filho foi como ter a verdade carimbada em meu peito com fogo. Ele, enfim, enxergava. Não havia mais onde Juliana se esconder. Na semana seguinte, Juliana teve alta hospitalar e foi imediatamente conduzida à delegacia para depoimento formal. Ao ser confrontada com as gravações, os laudos, o frasco e os registros do meu histórico clínico, seu rosto permaneceu sereno por longos minutos. Então, pela primeira vez, ela desmontou, caiu no coro, mas não de culpa menos, e sim de raiva. Ela sempre achou que mandava em tudo, até no meu casamento. Eu nunca fui aceita de verdade. Sempre fui um acessório tolerado. A delegada perguntou se ela admitia ter tentado me envenenar. Eu só queria que ela ficasse fora do caminho. 1 ou 2 dias dormindo não fariam mal a ninguém. Aquilo era o suficiente. Juliana foi indiciada por tentativa de homicídio, ainda que de forma privilegiada, devido à gestação. A justiça determinou que ela respondesse em liberdade, mas com restrições severas, afastamento imediato de mim e de qualquer ambiente compartilhado. O escândalo atingiu a família como um terremoto. Os pais dela, que moravam em Minas Gerais, vieram a São Paulo tentando defendê-la menos, mas também acabaram revelando detalhes de um passado escondido. Ela havia sido internada, anos antes, em um centro psiquiátrico após um surto de agressividade com a madrasta, informação que nunca chegara ao conhecimento de Lucas. Com tudo isso exposto, Lucas pediu o divórcio. O bebê nasceu prematuro e meio ou a caos, com complicações, mas sobreviveu. Lucas assumiu a guarda provisória,
com minha ajuda. Juliana não apareceu no hospital para ver o próprio filho. Em vez, seus advogados encaminharam uma carta solicitando que os encontros fossem mediados judicialmente. Ela não queria se expor à sogra desequilibrada que destruiu sua vida na audiência de custódia. Ameaça depois, ela chorou copiosamente. Tentou se vitimizar. Disse que estava sob forte estresse na gravidez e que jamais quis fazer mal à sogra. Mas o Ministério Público foi firme. A promotora exibiu as gravações, os laudos e a confissão implícita. O juiz determinou medidas protetivas permanentes e impediu qualquer contato entre ela e eu. Quanto à guarda do bebê, manteve-se com o pai, sob recomendação de psicólogos e assistentes sociais. A sensação de justiça veio acompanhada de vazio. Por meses, vivi como uma sombra, sem conseguir dormir direito, com pesadelos recorrentes de que ela voltaria, do que o tudo não passava de um intervalo antes da próxima tentativa. Levei tempo para me recompor, para confiar de novo no silêncio da casa. Hoje meu neto tem 5 meses. É um bebê tranquilo, que sorri mesmo quando o mundo parece desabar. Lucas se dedica a ele com uma intensidade que nunca vi antes. Às vezes, vejo nele o mesmo brilho que havia nos olhos do pai dele. Cuidar daquele bebê tem sido minha forma de curar as feridas menos, mas não me iludo. O trauma deixou marcas profundas. Às vezes me perguntam como consegui sobreviver a tudo isso. E eu respondo o que aprendi na marra. Não se trata de força, nem de coragem. Trata-se de instinto. O instinto de uma mulher que percebe quando outra não veio para amar, mas para destruir. E quando a destruição bate à sua porta, você tem 2 escolhas. Ou se deixa engolir, ou aprende a morder de volta, após o turbilhão dos acontecimentos que ameaçaram minha vida e destruiu a imagem perfeita que eu tinha da minha nora. Ainda me vi encarando uma batalha silenciosa que eu jamais imaginei enfrentar, a reconstruca. Da minha confiança, da minha paz e da própria família. Eu não era mais apenas uma mãe ou avó, era uma sobrevivente menos marcada por feridas invisíveis que ninguém podia ver, mas que doíam a cada instante. Nos primeiros meses após o nascimento do meu neto Gabriel, as visitas ao hospital se tornaram rotina. Cada sorriso dele era uma pequena luz na escuridão que tentava me consumir. Lucas, ainda abalado pela traição e pelo colapso da mulher que amava, buscava em mim um apoio que nunca pedi, mas que acabei oferecendo naturalmente. Eu me tornei a guardiã daquela criança, uma espécie de anjo protetor que jurou defender aquele bebê contra o pior que a vida pudesse trazer. Mas a guerra não terminou ali. O trauma provocou um abismo silencioso entre mim e Lucas. Ele não conseguia entender como sua mulher, grávida, podia ter se tornado uma ameaça à família, nem como eu havia conseguido reunir tantas provas contra alguém que ele amava. 1000 vezes nos confrontávamos, suas palavras cheias de dor e minhas respostas carregadas de mágoa. Foi preciso um longo processo de terapia familiar para que pudéssemos reconstruir os laços rompidos e, para que ele conseguisse compreender que proteger a mim era também proteger o filho que compartilhávamos. Enquanto isso, Juliana lutava uma batalha jurídica que parecia interminável. A cada audiência, seus advogados tentavam desacreditar as provas, argumentar que ela estava emocionalmente fragilizada, que tudo havia sido um ato impulsivo e sem intenção real. A defesa apelava para o fato de ela estar grávida durante os eventos e que o bebê era a prioridade, buscando minimizar a gravidade da acusação. O tribunal, porém, mostrou-se firme e as medidas restritivas continuaram em vigor. Ela tinha proibido qualquer contato comigo. E por vezes, sua frustração se traduzia em ações mais agressivas, como ameaças indiretas feitas através de mensagens anônimas. Numa dessas ocasiões, recebi um bilhete, deixado no portão do flat, onde estava hospedada. As palavras eram ameaçadoras, rasgadas pela raiva de uma mulher que não conseguia aceitar a derrota. Você pode ganhar essa batalha, mas a guerra está longe de acabar. E eu não tinha onde esconder-me de uma inimiga que fazia parte da minha família. A incerteza do futuro me fazia ter noites insones, a angústia de saber que poderia a qualquer momento
ser alvo de outro ataque. Decidi então buscar proteção policial, com rondas discretas e apoio para deslocamentos seguros. Foi nesse período de fragilidade, porém, que conheci Ana, minha vizinha no flat, uma mulher doce e forte que havia passado por sua própria tempestade familiar. Tornamo-nos confidentes e amigas, dividindo medos e pequenas vitórias diárias. Ana me ajudou a lembrar que eu não estava sozinha, mesmo quando tudo parecia conspirar contra mim. A dor pode virar força. Inspire-se com essa mulher que venceu a traição e reconstruiu sua vida. Apesar do caos, também encontrei forças em gestos simples. O primeiro sorriso de Gabriel ao me ver, os passos hesitantes de Lucas para a recuperação emocional, a companhia silenciosa de Ana e o respaldo incansável de Lúcia e doutora Marília. Cada um deles, uma peça fundamental para minha recuperação. No entanto, a parte mais difícil ainda estava por vir. O julgamento final. O momento em que a justiça decidiria se Juliana pagaria pelo que tentou fazer ou se a impunidade tomaria conta da história. Na audiência que marcaria esse capítulo decisivo, o tribunal estava lotado. Familiares, jornalistas, amigos e desconhecidos, todos atentos para ouvir a minha versão dos fatos. A juíza, uma mulher experiente e severa, presidia a sessão com uma postura rígida, mas justa. Quando chegou a minha vez de falar, senti um misto de medo e determinação. Respirei fundo, comecei a narrar, em detalhes, cada ameaça, cada tentativa de envenenamento, cada momento de medo que vivi. A sala ficou em silêncio absoluto, como se cada palavra minha perfurasse as paredes daquele tribunal, transformando o ar em algo mais denso e carregado de emoção. Ponto alto da minha fala foi quando descrevi a última noite antes de deixar a casa. A imagem da minha nora parada na porta do quarto, o sorriso predador, a certeza de que, se eu não agisse, poderia não acordar mais. Era essa a face da traição, do rancor e da maldade que enfrentava. Os advogados de Juliana tentaram argumentar que eu era paranoica, que exagerava as situações, que a gravidez poderia ter afetado sua saúde mental, mas as provas eram irrefutáveis. Os laudos, as gravações, o depoimento do próprio Lucas, que, com voz firme, confirmou ter presenciado as mudanças e a violência emocional da esposa menos foram decisivos. Após horas de julgamento, a juíza anunciou sua decisão. Juliana seria condenada a cumprir pena restritiva de liberdade, incluindo internação em clínica especializada, devido ao risco que representava para mim e para o bebê. A medida tinha como objetivo proteger a vítima e garantir a segurança da criança. Foi um misto de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ver a justiça sendo feita. Tristeza por ter chegado a esse ponto tão doloroso nos dias que se seguiram. Comecei a organizar minha vida novamente, agora com Gabriel e Lucas ao meu lado, tentando construir um futuro menos marcado por sombras. Mas a história, como tudo na vida, estava longe de terminar. Depois da sentença, pensei que a tempestade finalmente começaria a passar, mas a realidade me trouxe muito mais cruel do que eu imaginava. A dor que Juliana havia causado não desapareceu com uma decisão judicial. Muito pelo contrário, os próximos meses foram um verdadeiro teste para minha resistência emocional e para a frágil estrutura da família que ainda tentávamos manter. Lucas, devastado pelo término do casamento e pelo peso das revelações, entrou numa espiral de culpa e tristeza profunda. Ele se afastou do trabalho, perdeu o apetite e o brilho nos olhos que antes tinha parecia ter sido consumido por uma escuridão silenciosa. Ver meu filho assim foi como uma faca atravessando meu coração, e eu me debatia entre o papel de mãe e o de protetora do neto, que ainda precisava de nós dois. Gabriel, o pequeno, crescia rápido, inconsciente do turbilhão que cercava sua chegada ao mundo. Eu me dedicava a cada choro, a cada sorriso, a cada descoberta dele, tentando garantir que, apesar do tudo, ele tivesse uma infância cercada de amor e segurança. Cada noite sem dormir era um preço que eu pagava feliz por vê-lo crescer saudável, mas meu corpo e mente
clamavam por descanso. No flat onde morávamos, a segurança continuava reforçada. Havia rondas regulares, e a presença constante de Lúcia e Ana era um bálsamo para minha alma. Elas se tornaram minha família substituta. Naquele período, com elas, aprendi que a força não é um dom, mas uma construção diária, feita de pequenas ações e muito apoio. Mas Juliana não desistia. Ainda que estivesse internada em uma clínica psiquiátrica, as notícias que chegavam eram preocupantes. Em uma das visitas autorizadas, ela tentou manipular os profissionais da saúde, reclamando que era vítima de perseguição e que tudo não passava de um mal-entendido. Suas palavras carregavam o mesmo veneno que um dia tentara colocar em meu café. Ao mesmo tempo, surgiram informações inquietantes. Amigos próximos da família começaram a revelar que Juliana tinha um histórico ainda mais obscuro do que eu conhecia. Havia episódios antigos de comportamento agressivo, manipulação e até ameaças a outras pessoas da família dela. A ficha caía lentamente, e eu percebia que talvez nunca tivesse conhecido a verdadeira Juliana, apenas uma máscara habilmente construída. Essa descoberta trouxe um misto de alívio e tristeza. Alívio por finalmente entender as raízes daquela maldade, tristeza por perceber que uma vida inteira estava envolta em sombras que ninguém quis ou pôde enxergar. Lucas tentava, com esforço, se reerguer, voltou ao trabalho, buscou terapia e aos poucos reatou os laços com amigos e familiares. Eu me esforçava para ser o apoio que ele precisava, mas também comecei a pensar no meu próprio futuro. O trauma havia deixado marcas profundas, e eu sabia que precisava cuidar de mim para estar forte para eles. Foi então que, em meio a essa fase de reconstrução, recebi uma proposta inesperada. Uma palestra para contar minha história em um evento sobre violência doméstica e prevenção. A princípio, hesitei. Aquele capítulo da minha vida era doloroso demais para ser exposto em público. Mas percebi que talvez essa fosse a forma de dar sentido ao que vivi. Transformar dor em alerta, medo em coragem. Aceitei o convite e comecei a preparar meu discurso. Queria que minha voz fosse um grito de alerta para outras mulheres, para outras famílias que poderiam estar vivendo situações parecidas. Contei minha história sem filtros, revelando a crueldade, a dor, mas também a força que encontrei para resistir. A palestra foi um sucesso. Muitas mulheres me procuraram depois para agradecer, compartilhar suas próprias histórias e buscar ajuda. Sentir que minha experiência podia salvar vidas foi um passo fundamental para minha cura. No entanto, o processo judicial seguia seu curso. Juliana passou por avaliações periódicas, e apesar do tratamento, sua melhora era lenta e incerta. Em uma dessas avaliações, os médicos alertaram para o risco de recaída, o que reforçou a necessidade das medidas protetivas continuarem vigentes. Enquanto isso, a guarda de Gabriel estava sob análise, com assistentes sociais acompanhando de perto. Lucas se mostrava um pai dedicado, e eu me sentia grata por tê-lo ao meu lado nessa missão. Mas a sombra de Juliana nunca desapareceu por completo. A cada passo que dávamos em direção à normalidade, surgia um novo desafio. Uma mensagem anônima, um vizinho curioso, um comentário maldoso nas redes sociais. A sensação de ser observada e ameaçada persistia. Era como se o passado insistisse em me perseguir, lembrando que, apesar da justiça, algumas cicatrizes não se fecham totalmente. E foi nesse cenário que uma nova peça do quebra-cabeça começou a se revelar. Durante uma reunião com um advogado, recebi uma ligação inesperada. Era um homem que afirmava ter informações importantes sobre Juliana, menos segredos que ninguém sabia, e que poderiam mudar completamente o rumo daquela história. A princípio, pensei se tratar de uma armadilha, mas algo na voz dele me convenceu. Ao ouvir, ele me convidou para um encontro discreto em um café no centro da cidade. Eu sabia que aquela conversa poderia abrir feridas, que eu preferia manter fechadas, mas também poderia ser a chave para a verdade definitiva. E assim, decidi encarar, mais uma vez, o desconhecido. Quer entender como a justiça pode proteger vítimas de violência familiar? Veja essa história até o final. Naquele dia, acordei com um misto de apreensão
e curiosidade, que parecia um nó no estômago. Sabia que a decisão de me encontrar com aquele homem poderia ser perigosa, mas a esperança de obter informações que esclarecessem ainda mais o mistério por trás da Juliana era maior que o medo. Marquei o encontro para o meio da tarde, num café discreto na região do Centro Histórico de São Paulo, um lugar movimentado, onde ninguém notaria uma conversa entre duas pessoas desconhecidas. Ao chegar, sentei numa mesa próxima à janela, observando o movimento da rua, enquanto mexia nervosamente na xícara de café. O relógio parecia desacelerar. Minutos depois, ele entrou, um homem na faixa dos 40 anos, com aparência simples, mas com um olhar intenso, que transmitia uma urgência silenciosa. Apresentou-se como Rafael e, após os cumprimentos, foi direto ao ponto. Dona Regina, não quero tomar muito do seu tempo, mas sei que a senhora está procurando respostas sobre sua nora. Menos, disse ele, com voz baixa. Eu conheci a Juliana antes dela se casar com o Lucas. Trabalhamos juntos numa empresa de tecnologia, aqui em São Paulo. Apertei as mãos ao redor da xícara, pedindo mentalmente para que ele continuasse. A Juliana não é quem ela parece ser. Há muito mais por trás daquela mulher que tentou lhe fazer mal. Eu vi comportamentos que assustariam qualquer pessoa. Ela era manipuladora, fria, e tinha um histórico que quase ninguém conhece. Eu mesmo recebi ameaças depois que saí da empresa. Ele fez uma pausa, olhando para os lados, certificando-se de que ninguém nos escutava. Eu não quero me envolver em problemas, mas acho que a senhora deveria saber. Juliana esteve envolvida com um grupo que praticava golpes financeiros e até extorsão. Ela não estava apenas doente emocionalmente, mas também envolvida em atividades ilegais. Acho que tudo isso pode explicar o que aconteceu com a senhora. Minha Medjurova. Aquilo explicava muita coisa menos a frieza, a sede de controle, a ameaça constante. Não era só rancor ou instabilidade, havia algo mais profundo e sombrio. Por que está me contando isso? Perguntei, tentando manter a voz firme, porque sei que a verdade precisa vir à tona. Eu cansei de esconder. Além disso, acredito que isso possa ajudar a justiça a entender o quadro completo e proteger vocês de uma vez por todas. Concordei em ajudá-lo, pedindo que me enviasse por e-mail qualquer documentação ou prova que pudesse ter. Ele aceitou, mas pediu discrição absoluta. O que eu não sabia era que aquela informação seria a chave para um capítulo ainda mais chocante da minha vida nas semanas seguintes. Com o material que Rafael enviou, minha advogada Marília abriu uma nova frente na investigação. Além da tentativa de homicídio, Juliana enfrentava acusações graves de envolvimento com quadrilhas, fraudes e extorsão. Era uma teia que se entrelaçava com o comportamento violento e controlador dela, formando um quadro assustador de uma mulher disposta a tudo para manter seu poder. Lucas ficou devastado. As notícias abriram uma ferida nova em seu coração, pois, além da dor pela traição, ele agora via sua esposa como alguém que ele mal conhecia, menos uma pessoa envolvida em crimes, e que tinha um passado ainda mais obscuro do que ele jamais imaginara. A mídia, sempre ávida por sensacionalismo, começou a explorar essa nova faceta da história. Reportagens em jornais, programas do TV, redes sociais, tudo se misturava num turbilhão de julgamentos públicos e especulações. Fui aconselhada a manter a calma e cuidar apenas do meu neto e do meu filho. No meio de todo esse caos, encontrei forças na terapia. As sessões ajudavam a processar o trauma, o medo e a angústia. Também comecei a frequentar grupos de apoio para vítimas de violência familiar, onde encontrei outras mulheres com histórias semelhantes. E isso me deu a certeza de que, não, estava sozinha. Mas apesar de tudo, a sensação de perigo nunca desapareceu por completo. Recebia mensagens anônimas, algumas contendo ameaças veladas, outras apenas lembrando que a guerra não tinha acabado. Eu vivia em alerta constante, com medo do que o futuro poderia trazer. Foi nesse contexto que, numa manhã fria de outono, recebi uma ligação inesperada da clínica onde Juliana estava internada. Um dos médicos que cuidava dela me informou que ela havia sofrido um colapso grave
e que havia tentado fugir durante a madrugada. A segurança foi reforçada e a internação revista. Essa notícia me fez refletir sobre tudo o que passamos e o quanto a linha entre vítima e agressora pode ser tênue. Por mais que eu tenha sofrido, por mais que minha vida tenha sido ameaçada, Juliana também era uma mulher perdida em seu próprio labirinto de dor e destruição. Eu não sentia compaixão por ela, não ainda, mas comecei a entender que o caminho da cura seria longo para todos nós. Com essa nova realidade, reorganizei minha vida para que nada mais pudesse me derrubar. A casa, o trabalho, o convívio com Lucas e Gabriel, tudo precisava ser cuidado com atenção redobrada. E, assim, com um misto de medo, esperança e força, segui em frente, pronta para enfrentar o que viesse, pois uma coisa eu sabia: ninguém que sobrevive a uma tentativa de morte por quem deveria te amar, sai do mesmo jeito. A vida muda para sempre. Os meses que se seguiram à fuga, frustrada de Juliana da clínica, foram marcados por um silêncio tenso que pairava sobre toda a família. O peso daquela história, com seus múltiplos capítulos sombrios, parecia nos sufocar aos poucos. Cada movimento era calculado, cada palavra dita com cautela, pois o medo não era mais um inimigo invisível, era um companheiro constante. Lucas, que antes tinha o brilho da juventude nos olhos, parecia envelhecer à medida que os dias passavam. A responsabilidade de cuidar de Gabriel, lidar com a traição da esposa e as consequências jurídicas que ainda rondavam nossa vida. Tudo isso pesava em seus ombros como uma montanha. A dor da perda de um relacionamento que ele acreditava sólido e a necessidade de reconstruir a confiança em si mesmo foram provas duras demais para ele. Eu, por minha vez, aprendi a navegar nesse mar de incertezas, buscando âncoras onde podia. A relação com Gabriel se aprofundou em um laço indissolúvel. Aqueles olhos pequenos e curiosos eram um lembrete diário do que realmente importava. A maternidade tardia se tornou a minha missão de vida. Entre fraldas, mamadas e noites em claro, encontrava forças para continuar. Ainda assim, a sombra de Juliana não nos deixava em paz. A clínica psiquiátrica onde estava internada mantinha uma rotina rígida, com visitas restritas e supervisão. Mas mesmo assim, havia rumores de que sua influência chegava além dos muros, menos mensagens enviadas por terceiros, tentativas de aproximação indireta, ameaças veladas, que chegavam a nós como sussurros perigosos. Foi nesse contexto que recebi uma carta anônima, escrita em papel comum, com letras recortadas de revistas, um clássico aviso de ameaça. O conteúdo era claro: você não pode se esconder para sempre. O que é meu, voltará para mim. O que mais me aterrorizava não era o conteúdo, mas o fato de saber que, por mais que tentássemos nos proteger, o perigo vinha de dentro, de alguém que compartilhava nosso sangue, que deveria estar do nosso lado. Sentia-me como se estivesse presa em um labirinto sem saída, onde cada passo errado poderia ser fatal. A ajuda policial se intensificou, e nossa segurança pessoal se tornou prioridade máxima. Nesse período, tive que lidar também com a opinião pública, que oscilava entre a empatia e o julgamento. As redes sociais, tão poderosas e cruéis, propagavam versões distorcidas dos fatos. Algumas pessoas defendiam Juliana, alegando que era uma vítima de preconceito e que precisava de ajuda, enquanto outras apontavam para mim como antagonista. O peso dessa exposição aumentava minha vulnerabilidade. Para amenizar o impacto, decidi escrever um diário, um relato pessoal para organizar minhas emoções e entender meu próprio processo de cura. Nas páginas amareladas pelo tempo, coloquei minhas dores, medos, esperanças e vitórias. Foi nesse exercício que comecei a enxergar que a sobrevivência não era apenas resistir às investidas de Juliana, mas aprender a me reinventar, minha identidade além do trauma, reconstruir a confiança que me fora roubada. Lucas e eu também começamos a participar de sessões de terapia conjunta. Foi um processo difícil, cheio de confrontos e lágrimas, mas essencial para que pudéssemos aos poucos restaurar nosso vínculo
e criar um ambiente saudável para o Gabriel no trabalho. Mantive minha rotina, mas aprendi a estabelecer limites claros. Aquele episódio me mostrou que a vida pode ser efêmera e que preservar a saúde mental era fundamental. Amigos próximos se tornaram minha rede de apoio. E o isolamento foi uma armadilha que recusei cair, certa tarde, enquanto passeava com Gabriel no Parque Ibirapuera, senti pela primeira vez um lampejo de paz. O sol brilhava entre as árvores e o sorriso do meu neto iluminava meu rosto. A sensação de que, apesar das cicatrizes, ainda era possível construir algo bom me invadiu, mas o passado insistia em cobrar seu preço. A família de Juliana, apesar das investigações em andamento, mantinha contato esporádico, tentando, através de tentativas legais, reverter as decisões judiciais. A disputa pela guarda de Gabriel se arrastava nos tribunais, um processo doloroso que mexia com nossos nervos e emoções. Em meio a tudo isso, uma surpresa inesperada surgiu. Um dia, recebi uma visita da irmã mais velha de Juliana, uma jovem, chamada Carolina, que havia ficado à margem de todo o caos familiar. Ela chegou sem avisar, com os olhos marejados e um pedido de ajuda sincero. Carolina me contou que sempre soube dos problemas de Juliana, mas que tinha medo de falar. Revelou que sua irmã estava envolvida com pessoas perigosas, que a manipularam e a colocaram em um caminho sem volta. Disse que queria cooperar com a justiça e ajudar a proteger Gabriel. Essa revelação abriu uma nova frente na investigação, trazendo um elemento humano inesperado para a trama. Carolina se tornou uma testemunha-chave, uma ponte entre o passado sombrio de Juliana e a esperança de um futuro mais seguro para todos. Assim, o ciclo da dor, da vingança e da busca por redenção continuava, mostrando que, mesmo nas histórias mais quebradas, há sempre espaço para a luz. A chegada de Carolina representou um novo capítulo, carregado de emoções complexas, e uma chance real de fechamento para nossa família fragmentada. Ela trouxe consigo relatos que só confirmavam a profundidade do abismo em que Juliana havia se afundado, mas também a esperança de que, com sua colaboração, pudéssemos encerrar o ciclo de dor e medo que nos envolvia. Nos encontros que tivemos, nas semanas seguintes, Carolina contou sobre a infância turbulenta das duas, marcada por abusos emocionais, abandono e manipulação. Disse que Juliana sempre foi a menina problemática a quem todos tentavam controlar, mas que, por trás daquela fachada, havia um grito silencioso de socorro que ninguém soube ouvir. O envolvimento dela com grupos criminosos foi mais uma tentativa desesperada de encontrar poder e controle, algo que ela jamais teve na vida familiar. Esse quadro trouxe uma nova perspectiva para mim. A mulher que tentou me matar, que quase destruiu nossa família, era também uma vítima, e uma alma perdida, tragada pela escuridão da própria história. A compreensão, porém, não diminuía a dor, apenas tornava tudo mais humano e complexo, enquanto Carolina se dispunha a colaborar oficialmente com a justiça, trazendo provas, mensagens e contatos. Nossa equipe jurídica se preparava para uma nova ofensiva que poderia finalmente garantir a segurança definitiva do pequeno Gabriel e de toda a família que ainda tentava se reerguer. No dia da audiência onde Carolina prestaria seu depoimento, o tribunal estava lotado. Era um misto de tensão, expectativa e esperança. Quando ela falou, sua voz tremia, mas cada palavra carregava o peso da verdade. Falou sobre Juliana com a franqueza e a dor de quem conhece as raízes do mal que destrói. Contou detalhes do envolvimento da irmã com pessoas perigosas, da manipulação psicológica e das tentativas de controlar a vida de todos ao redor. O juiz ouviu atentamente, anotando cada detalhe. Para todos presentes, aquele depoimento foi um divisor de águas, o ponto em que a história deixou de ser apenas uma tragédia familiar para se transformar numa luta pela justiça e pela proteção das futuras gerações. Com o apoio de Carolina, a promotoria conseguiu ampliar as acusações contra Juliana, envolvendo também outros membros da rede criminosa da qual ela fazia parte. A prisão preventiva foi decretada
e sua internação na clínica foi convertida em custódia rigorosa, sob supervisão policial constante enquanto a guarda definitiva de Gabriel foi concedida a Lucas, com um plano de acompanhamento psicológico e social que garantisse seu bem-estar em um ambiente seguro e amoroso. Eu, como avó, fiquei responsável por cuidar dele diariamente, preenchendo com amor as lacunas deixadas pela ausência da mãe. O processo de reconstrução da nossa família não foi fácil. Entre encontros terapêuticos, sessões de aconselhamento, momentos de dúvida e avanços, fomos criando uma nova realidade menos marcada pela resiliência e pela vontade de superar o passado. Em meio a tudo isso, recebi uma proposta inesperada: escrever um livro contando toda a minha história. Inicialmente relutante, aceitei a ideia ao perceber que poderia transformar minha experiência em um alerta para outras mulheres e famílias, ajudando-o a prevenir tragédias similares. A escrita se tornou uma terapia, uma forma de externalizar a dor e, ao mesmo tempo, celebrar a força que encontrei para continuar vivendo. Cada página era um desabafo, um convite à reflexão, um grito de esperança. O lançamento do livro foi um momento emocionante. Estive rodeada de amigos familiares e pessoas que acompanharam minha jornada. Recebi mensagens de apoio e relatos de quem encontrou na minha história a coragem para enfrentar suas próprias batalhas. Hoje, enquanto observo Gabriel crescer seguro e feliz, sei que o caminho percorrido foi árduo, mas que valeu cada passo. A vingança que carreguei no coração deu lugar à paz que só a verdade e o amor podem proporcionar. A história da minha nora, da tentativa de me matar, da luta pela sobrevivência e da reconstrução da família, é um testemunho da complexidade das relações humanas, onde o amor e o ódio, a dor e a redenção se entrelaçam numa dança constante. E assim, sigo minha vida com a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode prevalecer. Não deixe que o silêncio esconda a verdade. Compartilhe essa história e ajude a dar voz às vítimas de violência familiar. Juntos, somos mais fortes.